Então, antes de você contar a sua história no sentido de como você fez, para que a gente possa entender, tem um monte de gente aqui que critica muito a questão do varejo. Critica muito. O pessoal que investe diz, olha, as empresas do varejo cada vez mais quebram. Falaram, obviamente, aí do escândalo que envolveu a questão das americanas. Não um escândalo, quero dizer, no sentido de que as pessoas não sabiam. É isso que eu quero dizer, Sim. cifras tão altas, tá? Depois tem a questão da Marisa, que passou por algumas dificuldades que foram colocadas aí, questões judiciais inclusive, e falaram já de exemplos históricos de lojas como Mesbla, Mapping e outras grandes varejistas que já quebraram. E aí todo mundo fala hoje do mundo digital. Então, antes de entrar especificamente na sua história, na história da sua empresa, para a gente entender, queria que você falasse isso. O varejo hoje, ele está 100% no digital, ele está 100% no físico, ele está meio a meio. Como é que você enxerga hoje, ainda sem falar especificamente do seu setor, mas falando do varejo como um todo, como é que você enxerga hoje essa questão de lojas físicas e lojas digitais? Tá. Eu enxergo da seguinte maneira. Eu acho que a loja física, ela vem para trazer para o cliente uma experiência. Então ele vai entrar numa loja física, ele vai ter a experiência de conhecer o produto, ele vai ter a experiência de tocar o produto, ele vai ter a experiência de ver a variedade de produto, se ambientar, conversar com uma pessoa, identificar as diferenças de um produto A para um produto B, conseguir ter realmente essa experiência que uma loja online, ela vai trazer essa experiência, mas é diferente, não tem esse tato e nem tem esse contato com uma pessoa ali que tá explicando, tá mostrando e tá dando para ela. E também você tem umas diferenças, no caso, você pensa aqui, você falou só de grandes players. Mas o que move a economia mesmo nossa hoje são os pequenos empreendedores. Você sabe que eu vou te interromper para que você siga nesse caminho, porque tem muita gente aqui, a gente está na BMC News, um canal obviamente de investimentos, todo mundo sabe, a gente fala muito aqui de economia, de investimentos, é o dia todo a gente falando de mercado, e você citou um ponto, falamos muito aqui também de questões de emprego, obviamente do desenvolvimento das empresas, do valor que elas têm no mercado, e você citou uma coisa extremamente importante, que é a relevância do pequeno empresário, né, ou do médio empresário, no cenário de mercado no Brasil. Como é que você enxerga isso e por que você trouxe isso à tona aqui? Então, se você for ver a questão hoje das empresas pequenas, elas estão empregando muito mais pessoas do que as grandes empresas, se você pegar em números totais. Por isso que hoje, por exemplo, o governo lançou o Simples Nacional, que é uma maneira muito fácil de você abrir uma empresa e pagar os impostos, justamente que é para ter emprego. Então, é muito mais fácil do que se você fosse fazer há uns 20 anos atrás, assim, eu não sei exatamente quando que entrou o Simples Nacional, mas foi mais ou menos nessa faixa. Então, lá eles tinham uma carga de impostos, você tinha que ter vários impostos para você conseguir lidar. Então, dificulta para o empresário quando ele começa a trabalhar. Quando você tem o Simples Nacional, ele facilita. Então, o governo fez isso o quê? Para dar emprego. Então, você vai hoje, você vai andando nas ruas, você vai ver, a maioria são pequenas lojas. Então, elas fazem isso, elas conseguem dar esse emprego, vira esse local de trabalho, faz essa economia realmente girar. Então, elas que são importantes e elas que fazem girar. Porque você pega, por exemplo, vamos supor, a gente falou de Americanas. Então, vamos supor que a Massari vendesse para Americanas. Só lembrando para todo mundo, a Massari trabalha com produtos de festa. Produtos de festa, uma indústria plástica. Isso. Produtos especificamente são usados em festa, correto? Isso, exatamente. Beleza. Continua o raciocínio da Americanas, então, só para todo mundo saber. Então, vamos supor que eu vendesse os meus copos na Americanas. E aí eu focasse toda a minha venda na Americanas. Deu esse problema, de repente ela parou de pagar os fornecedores, logicamente eu ia quebrar. Mas o empreendedor hoje tem que ter isso na cabeça dele, que quem faz o negócio dele girar não é a empresa grande, são os pequenos. Os pequenos são onde ele realmente consegue fazer a roda dele girar, que é o quê? Ter muita venda e venda picada. Então ele está vendendo 1.000 aqui, 2.000 ali, 5.000 ali, mais 1.000. Então ele consegue fazer isso. Se um cliente desse parar de pagar ele, ou ele perder um cliente desse, ele vai, logicamente, com mais facilidade arrumar um. Agora, se ele focar tudo na Americanas, e Americanas acontecer um problema e ela parar de pagar, ou Americanas ou qualquer outra empresa grande, de porte grande, ele vai ser arruinado no mesmo momento. Então, a importância dos pequenos para quem tem um negócio, para quem tem uma indústria ou um comércio, ela é muito, muito, muito relevante.